Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e estou de volta. Esse aqui é mais um vídeo em que eu respondo as perguntas que vocês mandaram, seja aqui no YouTube pelo campo dos comentários, seja pelo Twitter ou pelo Facebook. Isso mesmo, acabei de publicar uma edição desse quadro e já veio outra logo em seguida, porque eu demorei muito e se enfileiraram várias perguntas de vocês que eu achei bacanas para responder em vídeo. Então, vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Estou indeciso entre um Xperia E1 e um Xperia M. Qual deveria escolher? Bom, o Xperia E1 é mais novo, logo tem KitKat para ele, uma coisa que não acontece com o Xperia M, que fica no Jelly Bean. Só que eu acho que esse segundo, o M, tem algumas especificações que são bem mais interessantes do que as do E1. Por exemplo, ele tem uma câmera que filma em HD, tem câmera frontal e principalmente tem 1 GB de memória RAM, que no Android é sempre importante. Como o Android desses dois aparelhos é bem modificado pela Sony, eu acho que um preço similar eu ficaria com o Xperia M e, pelo que eu dei uma olhada rapidamente, o preço está similar sim. Pessoalmente, entre esses dois, eu pegaria o M. Rodrigo, estou querendo um tablet com Gorilla Glass, resistente à água, boa memória, com um bom processador, Android e preço acessível, que eu possa usar junto com meu filho. Você poderia me indicar algum? Tablet resistente à água mesmo, com certificação para resistir à água, não existem muitos no Brasil. Eu só consigo me lembrar, disponível em lojas nacionais, do Xperia Z Ultra, que é um dispositivo interessante. Eu achei ele bacana pelas especificações, nunca brinquei com um. Só que ele também não me parece a coisa mais resistente do mundo para você usar, por exemplo, com seu filho. E ele é bem carinho, então eu acho que ele não se encaixa tanto assim na sua descrição. Para fazer um balanço assim entre algumas coisas fora, mas a maioria das coisas que você pediu dentro, eu diria que existe o Gradiente Tegra Note. Ele tem um acabamento emborrachado bem bacana, tem um vidro resistente, uma configuração muito boa para rodar jogos junto com seu filho e um tamanho também atraente para esse tipo de uso, 7 polegadas. Portanto, é o que eu indicaria. O Tegra Note, como eu citei até no vídeo passado de respostas, a edição 10, ele está disponível por cerca de R$ 850 à vista em lojas como o Kabum. Então, tá aí uma opção para você considerar. Olá, meu nome é Thiago, preciso de uma ajuda sua. Meu Samsung Galaxy S4, toda vez que eu vou tirar fotos, dá erro. Você sabe como me ajudar? Thiago, é complicado para que eu dê uma dica aí que você vá fazer e vá consertar a sua câmera do nada. Pode ser uma série de coisas. Eu daria aquelas dicas mais gerais. Por exemplo, tente dar um hard reset em seu Galaxy S4, Google para hard reset. Tentaria restaurar para os padrões de fábrica, é uma coisa que você pode fazer no menu de configurações. E se essas coisas não resolverem, se ele estiver na garantia, talvez seja uma boa você levar na assistência técnica, porque aí, de repente, é alguma falha no hardware mesmo, e aí eles vão poder consertar da melhor forma. O Galaxy Gear 2, ele pega sem ser em um Samsung Galaxy. Só para explicar geral, o Galaxy Gear 2 é aquele smartwatch lançado pela Samsung, um relógio inteligente. E oficialmente ele só funciona com aparelhos da linha Galaxy, pelo menos por enquanto. Eu li uma matéria que dizia que a Samsung está estudando trazer a compatibilidade dos Galaxy Gear com outros dispositivos Android. Ainda não, só que tem uma galera lá no fórum XDA, quem é mais ligado em modificações para o Android já deve conhecer. É um fórum que fala muito de ROMs customizadas e pequenas alterações e tweaks no sistema. Então tem um pessoal lá do XDA que já tem soluções para fazer com que o Galaxy Gear 2 funcione com outros dispositivos Android. Então, bota no Google aí, XDA, Galaxy Gear 2, Other Android Devices, alguma coisa assim, ou até em português que você deve achar referências para isso. Na sua opinião, o Galaxy S5 junto com o LG G3 tem a melhor tela do mercado? Tecnicamente, nos dias de hoje, o LG G3 é a melhor tela do mercado, porque além de qualidade de imagem, tem uma definição que é absurda. Agora a Samsung, como nunca gosta de ficar atrás nessas coisas de especificações, já anunciou o lançamento de uma versão modificada do Galaxy S5, uma versão turbinada que vai ter 3 GB de memória RAM e que vai ter uma tela com a mesma resolução do LG G3. A princípio vai chegar só na Europa, é um saco para quem já comprou isso antes, só que é bem capaz de chegar no Brasil em algum ponto aí do tempo, não por agora. Vale a pena trocar o Nexus 4 num 5? Essa pergunta foi feita no vídeo anterior de respostas, a edição 10 desse quadro, e eu vi que já rolou até comentário para ela, uma pessoa dizendo que claro que vale a pena. E eu acho que relativizaria esse claro. Não trocaria pessoalmente. O Nexus 4 ainda tem belas especificações, é um quad-core com 2 GB de memória RAM,
O que me deixa não muito contente com ele é a câmera, que é realmente fraquinha. A do Nexus 5 é claramente superior. Claro, o Nexus 5 é mais poderoso, mas não sei se justifica gastar grana em um upgrade. A não ser que você assim esteja muito enjoado da câmera do Nexus 4, eu acho que eu não faria o upgrade por agora não. Rodrigo, vale a pena comprar um Nexus 4? Olha o Nexus 4 aparecendo aí de novo. Eu acho que vale a depender do preço. Eu não pagaria em um Nexus 4 hoje R$800 ou mais. Se eu conseguisse encontrá-lo na casa dos 700, 750, aí seria uma compra interessante por questão de custo-benefício, como eu sempre falo. Mas se já estiver chegando perto dos 800, aí já está muito mais para um Moto X, que é um aparelho mais interessante hoje em dia, pelo menos em minha opinião. E se aproxima muito dos 1000, aí você já chega até perto do Nexus 5. Então, Nexus 4 é bacana, para quem já tem um, fique com ele, porque eu acho legal. Não muito a câmera, mas é legal sim. E para comprar um novo, aí só se achar barato. Rodrigo, constantemente vejo seus vídeos que são muito bons, valeu. E parece que você não gosta das modificações das fabricantes em relação ao Android. Então você não gosta de nenhuma modificação no Android. Se você gosta, qual ou quais modificações em relação às fabricantes você mais gosta? De fato, à medida que eu fui utilizando mais e mais o Android, eu fui gostando menos e menos dessas modificações que as fabricantes colocam no sistema. Só que ainda hoje em dia tem algumas modificações de que eu gosto bastante. Por exemplo, as do Moto X, que, vai lá, é quase um Android puro, mas tem algumas modificações, algumas adiçõezinhas que melhoram muito a experiência do usuário no dia a dia. Também dá para citar aqui o CyanogenMod, que nasceu como uma coisa extraoficial, mas hoje em dia já está até em um aparelho, o OnePlus One, que vem de fábrica com CyanogenMod. É bem bacana para atualizar celulares que não receberam as novas versões do Android também. Dá para citar as modificações feitas pela HTC. É uma pena que os smartphones da HTC não estejam à venda no Brasil oficialmente no momento. E em relação às fabricantes mais mainstream, aos aparelhos mais falados, aos top de linha que estão sendo mais comentados atualmente, eu diria que o LG G3 melhorou bastante em relação a essas modificações. A LG recebeu críticas em relação às modificações que ela fez no G2, que é um ótimo aparelho, mas tem um Android altamente modificado, e as coisas no G3 já ficaram bem mais agradáveis, em minha opinião. Tem um design bem mais flat, muito menos intrusivo, parece mais clean e mais leve, apesar de o G3 ser uma máquina, então leve nem é tão importante assim, ele roda qualquer coisa. Enfim, é isso aí. Tem algumas alterações de que eu gosto, como você vê. Rodrigo, vale a pena comprar um PS3 por R$800 ou um Xbox One por R$1.600? Porque vejo que os preços estão longe, mas quero ver mesmo qual é melhor pela durabilidade de jogos que saíram para esses consoles. Se eu entendi bem, você quer saber qual é o console que vai ter maior durabilidade. Você também se importa com jogos. E aí tem duas perspectivas. A primeira é que o PS3 tem muito mais jogos do que o Xbox One e, como você falou, é bem mais barato. O Xbox One tem menos jogos do que o PS3, mas, claro, como hardware vai ter uma durabilidade muito maior porque ele saiu por agora. Então eu diria que vale sim a pena comprar um PS3, principalmente se você nunca teve um. Existe aí um zilhão de ótimos jogos na GameTeka do PS3 para você jogar, para você testar jogos indies da PSN, por exemplo. Eu acho que é uma boa escolha, porque tem um bom custo-benefício. R$800 é um bom preço para um PS3 hoje em dia e já dá para encontrar até por esse valor em lojas grandes, como Submarino, Americanas, etc, etc. E o Xbox One também não dá para dizer que é uma compra ruim, né? Porque ele está no início de vida, tem poucos jogos, tem. Por isso mesmo que eu não me interesso por enquanto por um Xbox One ou um PS4. Só que é engraçado como o valor dele também está baixando. Eu já vi alguns dias aí o Xbox One com Kinect em promoção por valores em torno de R$1.500, o que é excelente, né? E agora sem o Kinect a gente com certeza vai conseguir encontrá-lo aí na faixa dos 1.400 dessas promoções. Eu não tenho uma loja aqui em mente, mas isso sempre acontece. Para quem acompanha aí promoções no Twitter, no Facebook, sabe que isso é verdade. Eu acho assim, se você nunca teve um PS3, pegue um, é bacana, mas se você se interessa em ter o último console, em ter um console que tem os melhores gráficos, Xbox One, né? Entre esses dois. Eu acho que é uma resposta óbvia, mas é uma coisa que você tem que avaliar pessoalmente mesmo. Robin Williams, você já usou o BlueStacks? Se sim, o que achou? Já usei o BlueStack sim. Pra quem não conhece, o BlueStack é um emulador de Android que roda no Windows.
Para mim é muito bom, por exemplo, para testar alguns aplicativos, dá até para utilizar o WhatsApp no BlueStack. Se você tiver um chip em um celular que não seja smartphone, você recebe o SMS de autenticação e fica lá usando o WhatsApp pelo BlueStack no Windows, no desktop. Uma coisa bacana. Eu também já gravei alguns jogos mais simples pelo BlueStack, dá pra gravar com algum screen recorder qualquer, como o Camtasia Studio. Já gravei um joguinho tipo Flappy Bird com esse emulador, porque é bem leve, mas até jogos pesados já vi o pessoal rodando nele. Então, não é uma coisa para você ter como um uso principal do Android, claro, mas para fazer uma série de testes é bem bacana e funciona bem, assim, surpreendentemente bem. Eu recomendo que vocês testem aí também. Aquele papagaio lá atrás é o Zé Bostola. Zé Bostola? É o mascote do Palmeiras, brother. Rodrigo, ainda vale a pena comprar um iPod Touch de 5ª geração para primeiro contato com o iOS e músicas? Eu sei que você está falando só de primeiro contato com iOS e músicas, mas se você pegar um iPod Touch 5, você com certeza vai querer dar uma jogadinha, né? Então eu diria que assim, compre só se você achar um usado e com um preço muito legal, ou então novo com um preço surpreendente, porque já estamos aí em julho e isso é muito próximo do evento em que a Apple provavelmente vai anunciar os novos iPhones, ou o novo iPhone, não se sabe, e também o iPod Touch de 6ª geração talvez, que se eu tivesse que chutar eu diria que vai vir com o hardware do iPhone 5C/5, que já é um hardware muito mais potente do que o atual do iPod Touch, que é o chip A5, né? É um dual core, mas só com 512 MB de RAM, tem algumas limitações e já começa a dar engasgadas nos jogos mais pesados da App Store. Pessoalmente, se fosse para comprar um iPod Touch, eu só pegaria um usado em um valor excelente, ou eu esperaria. Eu acho que em setembro ele vai ser anunciado e aí em outubro, no final de outubro, ele chega ao Brasil. Eu sei que é dureza esperar, mas é a minha opinião. E é isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham achado o vídeo bacana. Eu gostei das perguntas que vocês fizeram. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei aí para ajudar na divulgação e para dar uma força para mim também. E se é a primeira vez que você aparece aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você vai ficar sabendo dos meus próximos envios aqui pro YouTube. Hoje eu vou ficando por aqui. Deixa um abração para vocês. Falou!